Não tem como você comparar a efetividade de uma arte marcial, por exemplo, num ambiente diferente para aquele ambiente que ela foi criada. Um exemplo é você pôr a arte marcial tradicional, como karatê, taekwondo, kung fu, no MMA, num ringue de kickboxing. Não tem como você comparar. A melhor arte marcial para se lutar no ringue de kickbox é o kickbox. A melhor arte marcial para o MMA é o MMA. Por quê? Porque o MMA ele foi desenvolvido através de anos, através da experiência de como treinar melhor o atleta para aquele ambiente, com aquelas regras, para aquele jogo, para aquela situação. Da mesma maneira que acontece com artes marciais. As artes marciais são mais complexas do que o que eu chamo de esporte de combate, né? São esportes profissionais, né? Assim como o MMA, o boxe profissional, eles são diferentes, não são artes marciais. O MMA, por exemplo, ele tem técnicas marciais. Ele não é uma arte marcial, pois ele tem técnicas milenares de artes marciais, mas ele não é uma arte marcial. A arte marcial ela foi desenvolvida do marcial. Muitas técnicas marciais que foram criadas naquela época, que era usada por militares de guerra e para autodefesa, no caso do karatê, que teve várias modificações conforme os períodos. Então, várias técnicas do karatê, ele foi feito para um propósito, que naquele propósito ele é mais eficiente do que o MMA, e assim vice-versa. Então, como falar qual a melhor arte marcial? Vai depender. Aí você pega o Kung Fu, tem o Kung Fu de vários estilos de cada local da China. Cada estilo foi feito com um propósito e com uma finalidade. Outras artes marciais foram feitas mais para o desenvolvimento interior da pessoa. Então, o que acontece? Na questão de arte mais eficiente para quê? Para que função você quer aprender aquela arte marcial? Se você quer aprender uma arte marcial para o seu físico, né, a sua saúde, tanto do corpo como mental e espiritual, você vai procurar um Tai Chi Chuan, você vai procurar um Aikido, né, que tem a filosofia ali do Do, da parte filosófica das artes marciais japonesas, e ali o Tai Chi Chuan e outros estilos de Kung Fu também, a parte do Tao chinês, né, filosofia do Tao chinês. Então, tem tudo a ver não com qual arte marcial melhor, mas sim qual a melhor arte marcial para você. O que você procura? Na questão da eficiência, a arte marcial ela é eficiente para aquele propósito. Como eu já falei, né? Não dá para você comparar maçã com pera. Não dá para você comparar, por exemplo, o MMA, que eu julgo como um esporte de combate. Esporte de combate, esporte que exige performance, né? Que é uma profissão, é diferente daquele atleta, aquele praticante de arte marcial que treina no dojo e vai uma vez ou outra competir por uma medalha. É diferente de um MMA, de um boxe, uma luta profissional que a pessoa ganha para lutar. Ela não paga para lutar, ela ganha para lutar. Isso é uma profissão, é totalmente diferente. Está em jogo uma carreira. A função dela é ganhar a luta. É bem diferente de uma arte marcial que tem competições. Uma arte marcial que tem competições. Então, qual é o propósito que você quer? Não adianta você pensar que você vai colocar um karatê ali tradicional puro num ambiente, por exemplo, de kickbox, um ringue de kickbox. Qual que vai ser melhor? O karatê vai ser melhor porque tem as técnicas mais eficientes. As técnicas mais eficientes para quê? Para que situação? A melhor arte marcial vai ser o kickbox para o ringue de kickbox. A melhor arte marcial vai ser o MMA para a luta de MMA. Você vai ter que fazer o que é feito hoje na realidade, o que acontece hoje, que você vai ter que adaptar algumas técnicas, né? Todo direto é um direto, não importa se é o direto do karatê, do boxe. Todo direto é um direto, todo jab é um jab. Né? Porém, tem algumas desvantagens, né? Que ele foi feito ali, tem que ser feito algumas modificações. Por exemplo, o soco do karatê ele foi feito para bater seco, sem luva.
Quando você coloca uma luva muito grande, que nem a do kickbox, que eu acho que é 8 onças, né? É diferente do MMA, que é 4 onças, que você consegue fechar a mão. Você muda a mecânica do soco do karatê. Quem treina karatê sabe por quê. Principalmente quem treina o karatê ali mais marcial, que você tem um fortalecimento no antebraço, na fechada da mão, e o que a gente chama no karatê japonês de kime. Fora que as bases do karatê são mais firmes, né? Pela situação que exigia daquela época, que eu não vou estar explicando aqui para não ficar longo. Então ele precisa sofrer uma adaptação e é assim que é feito hoje e sempre foi feito dessa maneira. Então a melhor arte marcial para o MMA é o MMA, que foi criado para isso, para fazer aquele jogo dentro daquele ambiente. Já numa situação, por exemplo, a gente tem armas, tanto o karatê tem armas como o Kung Fu tem armas, não é uma coisa separada, vários estilos está incluído ali na didática daquele estilo de faixas, graduação e etc. O Karate Shotokan também tinha no começo, depois foi tirado, que Shifu Nakoshi ensinou para as primeiras turmas, né? E a gente tem, mesmo que a gente não treina, a gente tem katas do fundador feito, né, que nem o filho do Shifu Nakoshi fez, o Matsukaze, é um kata de bastão novo, que eu não vou explicar aqui. A gente tem os katas dentro do nosso estilo, que são defesas contra armas, né, contra bastão, né, e não só um kata, em vários outros momentos de kata tem, que era para ser treinado, né, quem treina mais voltado marcialmente conhece e sabe, né. Então a gente tem várias técnicas que dá para ser utilizada ali, da origem que foi feito o karatê de autodefesa, que é mais eficiente na rua do que o MMA. Eficiente para quê? Né? Isso que você tem que se perguntar. Outra coisa, a pergunta certa é qual é a melhor arte marcial para você. E não qual a arte marcial mais eficiente, porque cada uma foi feita com um propósito. Tem a questão também, né, que eu separo ali artes, digamos que não artes, mas esportes de combate, MMA, boxe tailandês, kickboxing. Eu separo eles como esportes de combate. Você não vai pôr uma pessoa, por exemplo, que deficiente de alguns problemas para lutar um tipo de arte dessa, para lutar um tipo de esporte de combate, não tem condições. Eu já vi no karatê vários deficientes até competindo nas competições, melhorando a sua autoestima, né, cuidando da sua saúde, fazendo um exercício e tendo uma filosofia de vida ali dentro do que a arte marcial tem, né, a oferecer. Então isso é muito importante. E não é só quem tem uma deficiência, nasceu com a deficiência. Tem pessoas que perdeu um membro, perdeu um braço, perdeu uma perna. Como ele vai competir no ringue de Muay Thai, de kickbox, de MMA? Qual a arte melhor para você? E qual é a eficiência da arte? Isso varia muito. Para que aquela arte foi criada? Por exemplo, um Tai Chi Chuan é muito eficiente para uma pessoa que nunca treinou arte marcial, uma pessoa que tem 50 anos. É maravilha fazer o Tai Chi Chuan. Vai ser a melhor coisa, vai ser a melhor arte marcial para ele, para o que ele procura. Isso é uma coisa lógica. Por isso que sempre vai ser mais eficiente kickbox, no ringue de kickbox, no MMA, no jogo do MMA. Né? E se você já tem a essência daquela arte e você quer se profissionalizar em outra área, você vai ter que adaptar. Né? Você vai ter que adaptar, se adaptar. E também tem a questão que você não precisa lutar só uma arte. Você pode conhecer outras artes. Né? Eu não sei se você sabe, mas o fundador do seu estilo de karatê, Gishifu Nakoshi, ele treinou vários estilos em Okinawa. Né? É só você ler o livro dele. E é só você ver tudo na história. Né? Não só ele, como Ken Mabuni, Choju Miyagi treinou vários estilos, né? Foi pesquisar vários estilos de Kung Fu, lutadores modernos como Oyama treinou Goju-Ryu, Rokudan, treinou Shotokan, Nidan, falou bem do Gishifu Nakoshi, algumas coisas da questão de filosofia que ele aprendeu. Né? E ele não ensinou Shotokan nem Goju-Ryu, ele ensinou o Kyokushin. Né? Ele treinou Judô também, muitos anos, se eu não me engano é quarto dan de Judô. Todos esses mestres antigos, eles treinaram outras artes marciais, treinou várias, né, artes marciais e seguiram uma linhagem, porém eles não ensinaram da mesma maneira do professor deles. Né? Então significa o quê? Que você não pode ficar com a mente presa. E foi justamente por isso, essas questões que às vezes as pessoas têm a mente fechada, quadrada, principalmente seguindo muitas pessoas aí grandes, né, nas federações, pessoas que falam coisas que deixam você com a mente quadrada. Foi por isso que o pessoal, o Jiu-Jitsu Gracie
deu uma lavada na época que não existia o MMA, que era o Vale Tudo, que ali era, digamos que, o cara do kickbox era o kickbox puro que ia pra lá, né? E aí, o que acontecia? O Jiu-Jitsu Gracie não é o Jiu-Jitsu, não é o Jiu-Jitsu do samurai, não é uma arte marcial pura. Como assim? É a arte marcial deles, é a técnica deles. Eles só aprenderam o Jiu-Jitsu, mas eles não passaram o Jiu-Jitsu puro. Por isso que eles ganharam. Por quê? Porque eles já vinham lutando no MMA. E eu vou continuar isso no próximo vídeo. Eu acho que ficou bem clara essa questão, que a pergunta é errada e a eficiência da arte depende do objetivo que ela foi feita, aquela arte, para aquele objetivo, para aquela situação. Uma arte como o Karatê, o Kung Fu, por exemplo, treinado do jeito marcial, ela vai ser muito mais eficiente na rua contra um lutador com um pedaço de pau do que um MMA. E eu não entrei no assunto aqui mais uma classificação que eu ia colocar aqui, que é a questão da autodefesa, os sistemas de autodefesa, que eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente fechar isso. E também eu sei que tem muita gente que está com dúvida aí, que ainda acha, por exemplo, desde aquela época da fama, que o jiu-jitsu é o melhor sistema de arte marcial, né? E aí você vai ficar sabendo que não é bem assim. Brigadão, até o próximo vídeo, fui! Sun Tzu diz: conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. E em 100 batalhas, você nunca correrá perigo.